A Premier League da América do Sul fica mais forte ainda. O Brasileirão agora aumenta o limite de 7 estrangeiros para 9 estrangeiros por time a cada partida. Uma coisa que pode melhorar o jogo ainda mais, mas também muita gente pensa que pode piorar o nosso futebol brasileiro. Enquanto, de um lado, as pessoas pensam que isso pode piorar a nossa formação de atletas, a gente ter crises ainda maiores dentro da seleção brasileira com esse grande apelo por estrangeiros, esse grande aumento por estrangeiros, eu acredito que pode ser diferente. Acredito que isso pode melhorar o jogo. E até usando esse argumento de comparação com a Premier League, a gente tem um aumento considerável e notável de qualidade da Premier League, justamente pela adição grande dos estrangeiros. E, por consequência, não sei se direta ou indireta, também os ingleses melhoraram. O futebol inglês melhorou muito com esse grande boom da Premier League. E eu acredito que isso pode acontecer também por aqui. A gente tem o maior volume financeiro, o maior poderio financeiro, a gente manda no mercado sul-americano e por que não? A gente pode competir com outros mercados também agora com esse limite aumentado de estrangeiros. Benéfico ou maléfico para o futebol brasileiro? Deixa sua opinião aqui. Mas eu acredito que isso pode sim ser benéfico para o nosso futebol. Sim, com um aumento de qualidade, porque quem é bom vai ter espaço. Quem é bom vai ter o seu lugar. E talvez a gente produza jogadores melhores com essa competitividade mais alta, essa briga mais alta por espaço ali, e a gente vai dominar cada vez mais dentro desse continente. A gente já domina e a gente vai seguir dominando. A gente está vendo o Inter dominando a janela, o Bahia dominando a janela. O time do Inter, por exemplo, contratou muitos estrangeiros, um grande volume de estrangeiros e só se beneficia com esse aumento. Mas tem ali brasileiros também de muita qualidade. A gente tem o Maurício, a gente tem o Alan Patrick, tem o Vitão, tem o Robert Renan. Esses caras têm uma qualidade absurda. O Flamengo tem um alto volume também de estrangeiros. A gente tem, né, o Vinha, a gente tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Pulgar ali no time do Flamengo, mas a gente tem também brasileiros de uma extrema qualidade, né? Pedro, Gerson, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Fabrício Bruno. No Cruzeiro também é um time que tem um alto volume de estrangeiros. O Cruzeiro tem, né, agora o próprio técnico, né, o Nicolás Larcamon é estrangeiro, mas o Cruzeiro tem o Dineno, tem o Romero, tem o Álvaro Barreal, que chegou esse grande volume de estrangeiros para o Cruzeiro, o Cifuentes, o Vidalba, mas também tem ótimos jogadores ali que não vão perder espaço para esses estrangeiros. O Marlon, por exemplo, não vai perder espaço, o William não vai perder espaço, Matheus Pereira não vai perder espaço. Quem é bom vai jogar, seja estrangeiro, seja brasileiro. A gente vai ter agora os times olhando cada vez mais para o mercado de fora, para querer contratar mais ainda. Se a gente já domina o mercado sul-americano, por que a gente não pode dominar outros mercados? Por que a gente não pode ir caçar cada vez mais jogadores lá na CONCACAF, igual o Cruzeiro fez nessa janela e trouxe ótimos valores olhando para esse mercado alternativo, que é o mercado mexicano e o mercado da América do Norte, lá os Estados Unidos, né? Esqueci o nome. Estados Unidos. A gente pode competir. Apesar de, né, o dólar ser muito mais valioso que o real. A gente pode ir na África e achar jogadores bons. A gente pode ir na Ásia, no mercado asiático e trazer jogadores para o futebol brasileiro. A gente talvez poderia ir para a Europa e trazer mais jogadores da Europa ainda. Porque a gente traz muitos jogadores que vêm da Europa e que, para consciência de muitos, né, são jogadores que na Europa ninguém quer e a gente traz, mas a gente ainda traz muitos sul-americanos. A gente não vai na Europa buscar europeus. E a gente pode. Por que não? Imagina se no futebol brasileiro a gente conseguisse competir financeiramente com a Europa. O limite de estrangeiros seria favorável? Isso impediria a gente de ter os maiores craques do mundo, considerando que a gente pudesse competir financeiramente, por um protecionismo.
E o protecionismo não tende a ser tão positivo assim. A gente vai continuar formando atletas de alto nível, a gente vai continuar formando atletas de extrema qualidade, como a gente sempre formou, e talvez até melhor, com uma alta competitividade. Eu gosto muito de olhar pelo lado da Premier League. Há algum tempo, né, a gente já vem falando aqui, eu venho utilizando esse termo, a Premier League do futebol sul-americano, a Premier League da América do Sul, o Brasil é a Premier League, o Brasil está se consolidando como a Premier League, e é isso mesmo. E é isso mesmo que está acontecendo. E eu gosto de olhar para a Premier League então e ver como foi esse movimento, né? Recentemente a gente teve uma informação aí que fazia 25 anos ou algo do tipo, da última escalação 100% inglesa de um time da Premier League, né? E como o futebol inglês mudou de lá para cá. A liga inglesa virou a maior liga do mundo, a liga que é mais rentável, que mais competitiva, que tem os melhores jogadores estrangeiros e tem os melhores jogadores também ingleses. E aí a gente olha para a liga e olha para a seleção. A seleção inglesa hoje é uma das favoritas para Euro, para a Copa do Mundo, né? Chegou na final da última Euro. Nada impede a Inglaterra de chegar nessa final de novo, né? Dessa próxima Euro. Uma seleção que foi bem, só parou para a França na Copa do Mundo. Nada impede de 2026, com essa geração ainda mais lapidada, chegar longe também. O limite de estrangeiros, né, abolido na Premier League, o alto limite de estrangeiros, não proibiu a Inglaterra de produzir Harry Kanes, de produzir Jude Bellinghams, de produzir Phil Fodens, Saka, e por aí vai. São tantos jogadores de qualidade ingleses hoje, tantos quanto jogadores de qualidade estrangeiros dentro da Premier League. Então, na minha concepção, isso melhora o produto. Se a gente tem um produto tão mal trabalhado de futebol dentro do Brasil, esse aumento de estrangeiros pode melhorar e muito esse produto. Muito, muito. Dá um potencial ainda maior. Se a gente já tem um potencial enorme da nossa Liga Brasileira, que é muito mal explorado, isso é um grande passo à frente, na minha visão. O aumento de estrangeiros mexeu muito com a janela do início do ano e vai mexer ainda mais com a janela do meio do ano. Hoje a gente tem o Atlético Paranaense com 10, Botafogo e Inter com 9, Fortaleza, Grêmio e São Paulo com 8, como os clubes que mais têm estrangeiros no Brasil. E a gente ainda tem com 6 estrangeiros, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. O Palmeiras tem 5 estrangeiros, com 4 a gente tem o Bahia e o Fluminense. Com apenas 3 estrangeiros, a gente tem só o Vitória, o Cuiabá tem apenas 2 estrangeiros e o Juventude tem apenas 1. Os grandes times que se movimentaram na janela são os times que têm mais estrangeiros nos seus elencos. E isso tende a aumentar ainda mais no meio do ano. Então a gente pode ter o Cruzeiro buscando mais estrangeiros ainda. A gente pode ter o Flamengo buscando mais estrangeiros, o Corinthians buscando mais estrangeiros, uma mudança do nosso futebol para aumentar a qualidade, para aumentar a competitividade e não é para piorar o nosso produto. Eu entendo quem pensa que o produto pode piorar, eu entendo quem pensa que a formação pode piorar, que o futebol brasileiro, né, os nossos jogadores podem piorar, que a gente forme menos Neymar, que a gente forme menos Vinícius Júnior, que a gente forme menos Endrick e por aí vai. Mas Neymares, Vinícius Júniors, Endricks, eles vão sempre ter lugar. Jogador bom sempre vai ter lugar, seja estrangeiro ou seja brasileiro. Isso não vai mudar.